professor, dê uma olhada nas atividades, vê se eu coloquei certo lá. Eu ainda não olhei, professora. Eu vou ver se eu consigo olhar essa semana. Porque Aí, qualquer coisa, você me dá um toque na atividade 5, fui eu que fiz. É que essa semana passada eu estava bem corrido, a gente estava com os eventos da Semana Santa, e é uma das semanas que eu mais trabalho no ano, sabe? Então, agora deu uma... E essa semana está corrido para nós também, porque é o desafio da Papa Paraná, 2 semanas, está difícil. Isso, né? Bom, então, gente, só começando, né? A professora Ivonete está perguntando também da implementação. Gente, então, só para a gente tirar dúvidas aqui. Deixa eu só mandar lá no WhatsApp que a gente vai começar. Tem uns colegas que não vieram ainda. Gente, o link, eu mantenho sempre o mesmo link, sabe? Então, toda vez vocês podem entrar no mesmo link. Então, só para a gente poder ir tirando uma dúvida, então. A certificação, né? A avaliação do nosso grupo de estudos. Nós temos 2 avaliações que são obrigatórias. Bom dia. Bom dia, professora, tudo bem? Primeira avaliação é a criação colaborativa de questões do Quizzes, que é a que nós estamos fazendo em sala de aula. Então, deixa eu colocar aqui para compartilhar. Então, a avaliação do Quizzes é o que nós estamos fazendo em sala de aula. Não sei se já está aparecendo para vocês. Já, né? Vocês vão ver lá que eu editei o formulário. Até deixa eu editar isso aqui. Porque o encontro de hoje não tem entrega de quizzes, tá? Hoje nós não vamos fazer. Então, nós vamos fazer o quizzes somente na semana que vem. Bom dia, professor Lennon. Então, aqui. Vocês vão ver que eu editei o formulário e agora você já tem aqui, ó, o nome do grupo, então já fica mais fácil. Tá? Não sei se está aparecendo para vocês aí o nome os nomes. Está aparecendo? Para mim, aqui na minha tela, não está... Não está aparecendo. Eu abri o formulário, professor, no formulário que está o nome para a gente assinalar, é a questão 2. Sim, beleza. Então, lá no formulário, exatamente, lá no formulário, professora Ana, vocês vão ter os nomes, dividido por grupos. Então, fica mais fácil, acredito, para vocês visualizarem. Só um pouquinho, vou compartilhar aí a janela. Aqui. Mais fácil. Aí vocês verificam se está o nome de todos ali, porque eu coloquei de acordo com o que vocês passaram na planilha. Tá? Aqui, ó. Então, grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4. E também as datas. Então, aqui, a reunião 4, reunião 5 e reunião 7. Certo? Então, para facilitar para vocês aqui, tem que ser feito um link para cada reunião. Certo? Depois eu vou verificar tudo certinho.
Essa é uma avaliação. Para quem está com dúvida, né? Então, os links estão aqui no formulário que está lá no Classroom, tá? Que é esse formulário de compartilhamento aqui. Então, aqui você tem a reunião 4 e a reunião 5, reunião 4, reunião 5, reunião 4, reunião 5. Então, assim, o mesmo link, tá? Tudo certinho. Tranquilo? Alguma dúvida? Certo. Então, esse é a primeira avaliação, tá? Que vale 50 pontos. A segunda avaliação é a implementação. Que aí vocês vão preparar uma aula, tá? Vocês vão preparar uma aula, dar essa aula e fazer a implementação de acordo com esse modelo que tem aqui. Tá? Então, vocês vão abrir o modelo, vão fazer um PowerPoint, tá? E vão apresentar. Ah, professor, mas eu não sei mexer com PowerPoint. Eu não sei mexer com PowerPoint. Posso fazer em Word? Pode. Certo? Então, você quer fazer um arquivo de texto com o teu relato de implementação. Se contar com os elementos que nós vamos pedir aqui no relato, não tem problema. Eu preciso ter o nome do cursista, o nome do formador, os dados da turma, o conteúdo que você trabalhou, tem que ser um conteúdo de ensino religioso, pode ser de 6º ou de 7º ano. A professora Cesarina perguntou lá no mural do Classroom, né, professora? Mas pode ser, professora, ou um conteúdo de 6º ou um conteúdo de 7º, não tem problema. Tá? Obrigada. De nada, dos caras tiver. Aí aqui coloca os objetivos, né? A estratégia para a implementação do quizzes. Como que você vai usar o quiz? Aqui, professora Sônia, entra a tua metodologia, que a gente estava falando no começo. Eu vou usar o quizzes com todos os alunos com celular na sala de aula. Ah, mas eu não tenho celular para todo mundo. Eu vou projetar o quiz no Educatron e os alunos vão responder e eu clico. Eu vou usar o quiz como tarefa de casa. Aqui é como você vai usar o quiz. Mas ele tem que ser usado, certo? Aqui a metodologia é como você vai desenvolver a tua aula, né? Que como que você vai... Então, por exemplo, a professora Sônia está fazendo cartazes, pesquisa cartazes e uso do quizzes como fixação de conteúdo. Maravilha, certo? Na descrição, você vai dizer como que foi a implementação do teu conteúdo, como que foi a implementação da tua aula, tá? Nas evidências, as fotos, é muito importante, tire foto do trabalho e o link do quizzes que você criou na plataforma, certo? Pode ser até o link que você compartilhou com os alunos. Depoimento dos alunos, vídeo, aí é do jeito que vocês quiserem colocar. O feedback do diretor ou do pedagogo é opcional. E os resultados, né? O que você alcançou com a tua aula? Qual foi o resultado que você alcançou com a tua aula? E uma reflexão final. Qual foi a contribuição do grupo de estudos na tua prática de sala de aula, né? Positiva ou negativa, certo? Hoje é dia 11, tá?
Então, nós vamos ter encontro dia 18, semana que vem, e no dia 25 de abril é o relato de vocês da implementação. Então, eu vou dizer o seguinte, como que vocês estão com a implementação de vocês? Já implementei, Professora professor, Cesarina, semana passada. como que está a tua implementação? Professora Cesarina? Oi? A tua implementação, como que tá? A senhora está planejando, vai fazer, Estou já planejando fez? ainda. Não, estou planejando, está sendo encaminhado já. Planejando. Mas está encaminhado. Mais ou menos. Tá. Professora Ana, como que tá? Já implementei. Já implementou. Professor Giovanni. Eu vou fazer hoje, professor. Já está tudo vai fazer pronto. Hoje eu vou fazer. Deixa eu mandar aqui. Ó. Professor, só uma perguntinha rápida. O senhor falou em PowerPoint, mas aqui na orientação, no relato de implementação, ele não fala em PowerPoint, ele fala para a gente editar, fazer uma cópia desse relato aqui, né, desse modelo mandado. Não, professor, eu disse PowerPoint num termo genérico igual ao Bombril. Tá? Okay. Esse slide. Entendi. Pensa no PowerPoint é igual ao Bombril. Tá bom. Tá certo, tá explicado. Então, o senhor vai fazer hoje. Professora Sônia. Oi. Como que está o encaminhamento da tua implementação? Eles terminaram ontem os cartazes, né? Nós trabalhamos sobre o folclore com eles, e eles estão finalizando os cartazes. E depois a gente vai tirar uma... Então, eu não sabia se tirava uma foto ou não. Então, na próxima aula, a gente vai tirar uma foto deles fazendo, e eu vou produzir um quiz, porque o professor de ensino religioso, ele não trabalha nesse sentido aí do quiz. Beleza. Professor Lúcio já fez, o senhor tinha falado. Sim, eu fiz um também semelhante com a professora Sônia. Eu incluí o quiz nas aulas, né? E não foi o centro da aula, mas eu utilizei ele, já implementei, também fiz as evidências, preparei já o material, né? Ótimo. Professora Ivonete. Professora Ivonete? Professor, eu coloquei ali no chat que fica com eco, porque eu estou usando fone de ouvido. Tudo bem. Professora Ivonete, já posso usar outro quiz? Pode, professora. O quiz que for necessário para a tua realidade de sala de aula. Pode ficar tranquila. Tá? Professora Márcia. Eu vou implementar dia 19. Dia 19, beleza. Professor Samuel. Professor Samuel, qualquer coisa, só ver no chat aqui. Então, o professor Lennon vai fazer nessa sexta, maravilha. Isso, sexta-feira. O celular estava digitando a senha, errei a senha, e daí demorou um pouco para... Tá. Daí eu tive que redigitar a senha aqui para abrir aqui, para liberar o microfone. Falta a implementação, mas já está tudo desenhado, assim, falta a terminar lá o quizzes lá. Então tá encaminhado. Tá encaminhado, só falta tá tipo assim, desenhado, falta só chegar na sala para eles realizar o quiz mesmo. Ótimo. Eu tenho aula... Na outra, vai dar feriado, né? No dia da minha aula. Eu acho que feriado é antes do final, né? Mas aí eu troco, né? Se precisar, eu troco. Eu dou uma aula... Beleza. Ensino religioso no lugar de história, depois eu devolvo a aula de história. Tranquilo.
Professor, deixa eu ver aqui no chat. Professora Nilce. Professor Lennon vai implementar nessa sexta, né? Então tá bem encaminhado, professor Lennon. Professora Nilce, falta só o quiz, professora. Eu acredito que essa semana consiga já. Professor Denilton vai implementar amanhã. Maravilha. Professora Doroteia vai implementar nessa quinta, beleza. Professora Daiane, como que tá a tua implementação? Oi, bom dia, gente. Para quinta-feira também, eu pretendo implementar. Quinta-feira, beleza. O professor João. Como que tá, professor João? Encaminhado, beleza, ótimo. Professora Alexandra. Só um pouquinho, professora Citarina, já abro. Só terminar aqui, senão eu perco minha sequência. Professora Alexandra, a tua implementação está encaminhada em qual pé que está? Pode escrever no chat mesmo. O professor Lúcio. Eu já falei aqui, a minha conexão caiu e eu voltei. Isso aqui. Professora Michele. Como que está a tua situação, professora? Bom, eu vou ser bem sincera, nem comecei ainda. Não? Não. Estou pensando agora o que eu vou fazer. Mas já pensou alguma coisa, professora? Não. Não. Você tem aula de ensino religioso. Sim. Então, professora, pode pegar a aula que você está na sequência do teu planejamento. Uhum. Você... Na última aula, a gente fez sobre temporalidade sagrada, né? Uhum. Então, eu tenho Na quinta-feira eu tenho aula com o 7º ano, que é o conteúdo que eu trabalhei na aula passada, o conteúdo de temporalidade, eu podia usar já o quiz de temporalidade. Né? Ótimo, ótimo, ótimo. Pode fazer isso, professora. Ô, Michele, usa o nosso quiz que nós fizemos na aula passada sobre temporalidade. Então. É isso que eu estava vendo aqui. Isso. Não, você já está no caminho. Você já tem a... Gente, a implementação, assim, é você dar a aula só com esse olhar de fazer o relato. Professor Ivonete, pode implementar na aula com 6º e 7º ano. Pode implementar na aula de história, desde que seja o conteúdo do ensino religioso. Não tem problema quanto a isso. Tá? Deixa eu ver quem que faltou daí. O professor Denilton, a professora Doroteia também está ok. Professora Cesarina tinha pedido a palavra, pode falar. Não, está marcada já essa implementação para amanhã. Mas eu não tive tempo de organizar ali dentro. Eu só entrei e anotei meu... Eu só entrei lá dentro, né? Vou colocar meu nome, coisa assim, mas eu não organizei a atividade ainda. Beleza. Gente, então assim, ó, deixa eu falar com vocês. O pessoal que já implementou, vocês querem apresentar já na semana que vem? Eu posso apresentar. Pode? Sabe por quê? Porque, assim, gente, a apresentação, ela é bem rápida. Quem já fez o formador, sabe? Eu nem posso dar muito tempo. É coisa, assim, de 3, 4 minutos para cada um. É você falar, minha turma é essa, meu tema foi esse, fiz desse jeito, o resultado foi esse. É bem, bem rapidão. Professora Denise, eu sei que a senhora está com uma situação, né, bem aí particular, mas está participando conosco hoje. Coloca no chat depois se a implementação da senhora como que tá bom? Mas eu sei que a senhora está com a cabeça em um lugar muito, muito mais precioso do que aqui. Pode ficar tranquila, tá bom? A gente compreende muito essas situações, tá? Mais importante é a saúde, fica tranquila, tá? A professora Denise justificou lá no grupo, né? Mas está participando conosco aqui. Professor,
O quiz, professor Samuel, pode, para esse caso, né, para essa situação, pode ser, professor, do jeito que você quiser, né? Assim, você pode tanto usar um quiz pronto, você pode preparar um, vai depender da necessidade da tua aula, sabe? Então, para essa aula, eu tenho um quiz que eu encontrei que é muito bom, eu quero usar. Ótimo. Não, eu quero fazer um. Melhor ainda. Pode ficar tranquilo, tá, Samuel? Pode usar assim, pode. Para essa implementação, é a necessidade da sua aula. Nós estamos aprendendo no usar o quizzes, então a gente está aprendendo editar, a gente está aprendendo a criar quizzes novos, né? Então a gente está fazendo. Então, isso, é só não fugir do currículo, tá? Mas pode usar o quizzes, né? Não vá usar lá um quizzes que pergunta quantos filhos Jacó teve, né? Qual que são as 7 bem-aventuranças, porque você está fugindo, né, do tema. Mas, quanto a isso, você pode usar, porque daí o quiz ele vai servir à aula. Então, é a tua realidade de sala de aula. Professora Michele, pode falar. Então, eu tenho dúvida de como passar para os alunos o quiz, porque, assim, eu não tenho... Eu tenho as turmas no Classroom, então eu posso pôr o link lá para eles jogarem, mas é só pôr o link que eles vão conseguir jogar? Eu não sei isso, se tem que fazer alguma coisa específica. Deixa eu entrar aqui, Michele, eu já mostro para vocês, só um pouquinho. Faz o seguinte, você está com a tua janela aberta aí? Sim. Do Quizzes? Quer compartilhar a tua tela comigo? A gente já faz junto. E aí tira a dúvida dos outros colegas também. Então, eu estava pensando em fazer na sala. Tipo, eu abrir lá o quiz na sala e perguntar para eles e eles responderem, né? Pode ser. Também eu queria saber como... Mas, pode, em todo caso, pode abrir para mim. Você abre, compartilha a tua tela? Uhum. Isso, abre lá o quizzes. Eu vou abrir o que a Sônia fez. Isso. Então aí, ó, você fez, tá vendo? Você fez. Aqui, você tem aí. Aí você tem aqui, iniciar um teste ao vivo ou atribuir lição de casa. Uhum. Supomos que você queira mandar para eles, certo? Uhum. Você vai em atribuir lição de casa. Tá. Clica ali em atribuir lição de casa. Aí, você pode fazer o seguinte, como você não tem a turma, clica em atribuir. Criou um link. Tá vendo esse link aí? Esse aqui? Esse aí. Tá. Você copia esse link e vai passar esse link para eles. Abre uma nova janela e cola esse link. Uma nova janela? Onde que eu vou? Lá na barra de navegação. Abre uma nova janela. Mas qualquer janela? Qualquer janela, uma janela em branco. E cola o link. Como assim? Não entendi. Dá Ctrl V. Clica ali, Ctrl V. Aqui no... Aqui? Isso, no navegador. Ah, tá. Isso, agora dá Enter. Ó, o quizzes. Então, isso aí você pode mandar pelo WhatsApp, pode colar lá no mural do Classroom. O aluno, clica aí em começar para você ver. Começar o jogo.
Então, você pode fazer isso. Atribuir a tarefa, copia o link, aí você pode mandar o link para eles, ou então você abre desse jeito no Educatron, projeta para eles e faz com eles em sala. Tá. Certo? Uhum. Tranquilo. Então tá bom. É isso aí, né? Então, se você tivesse a turma, aí você podia compartilhar lá no Classroom, mas como você não tem, cria o link, né? E aí você posta na turma que você quiser. Tá. Fica mais fácil. Então tá bom. Beleza? Uhum. Gente, mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Então, vamos começar o nosso conteúdo de hoje, né? Hoje o conteúdo é até legal. Deixa eu pegar aqui, cadê? Que é a taxonomia de Bloom. Quem já conhece a taxonomia de Bloom? Levanta a mão, fazendo um favor. Já ouviu falar? Professor Giovanni, professora Doroteia, né, Michele. Gente, eu vou falar para vocês que eu fiz assim, eu conheço muito pouco, né? Eu aprendi agora um pouquinho mais para passar para vocês, nós vamos debatendo juntos isso aqui, né? Então, o que é a taxonomia de Bloom? Né? Só para avançar aqui. Então, hoje, qual que são os objetivos, né, da aula de hoje? Conhecer a taxonomia de Bloom, né, ver as versões, debater as possibilidades de aplicabilidade em sala de aula desse método de aprendizagem. Então, taxonomia de Bloom é um método de aprendizagem. Tá? Se nós olharmos aqui, nós temos alguns verbos e algumas ações educativas. Né? E esse aqui é a essência da taxonomia de Bloom. Lembrar os níveis da taxonomia. Lembrar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar. Tá? Então, quando a gente pensa na nossa prática docente, né, quando nós analisamos a nossa prática de sala de aula, mesmo sem conhecer a teoria, né, não somos todos que conhecemos efetivamente a teoria da taxonomia de Bloom, né, mas mesmo inconscientemente, tá, mesmo sem conhecer, nós aplicamos em nossa prática de sala de aula os níveis da taxonomia de Bloom. Então, eu quero que vocês observem bem essa lista aqui e reflitam um pouquinho sobre a prática de sala de aula de vocês. Quais níveis da taxonomia vocês mais usam? Então, para a gente poder pensar aí, refletir um pouquinho. Quais são os níveis da taxonomia que você mais usa na tua prática de sala de aula? Acho que é compreender. Compreender, professor Giovanni. Analisar e criar. Compreender. Analisar e criar. Muito avaliar bem. Também. Aí, então, avaliar também. Né? Mas, então, vamos pensar, né, refletir um pouquinho sobre o que significa, então, esses níveis da taxonomia de Bloom.
ver se vai ficar bom o vídeo. Então, depois eu mando para vocês. Só um pouquinho. Me digam se o áudio está bom. Neste vídeo do Formadorização, vamos falar sobre a taxonomia de Bloom, também chamada de taxonomia dos objetivos educacionais. A taxonomia de Bloom é um instrumento que auxilia a identificação dos objetivos ligados ao conhecimento, com a finalidade de facilitar os processos de aprendizagem. Serve para nos dar um direcionamento e explicar os porquês do que estamos ensinando aos nossos alunos. Surgiu através do resultado de um trabalho de uma comissão multidisciplinar, entre vários especialistas espalhados por diversas universidades dos Estados Unidos e, de certa forma, foi liderado por um psicopedagogo chamado Benjamin Bloom, por isso o nome Taxonomia de Bloom. Dentro da teoria clássica da taxonomia, encontramos 3 grandes áreas para o desenvolvimento dos indivíduos que são denominados de domínios: o domínio afetivo, o domínio psicomotor e o domínio cognitivo. A intenção é sistematizar o que quer que o aluno aprenda, do mais simples ao mais complexo. Hoje, vamos focar no domínio cognitivo. O domínio cognitivo está relacionado ao conhecimento, ou seja, suas habilidades intelectuais. De acordo com a taxonomia de Bloom, na versão clássica, são elencados os seguintes níveis: conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. Bom, essa foi a taxonomia original de Bloom, datada de 1956. Mais tarde, em 2001, um grupo de psicólogos, teoristas e pesquisadores da educação fizeram uma revisão dessa taxonomia, correlacionando os níveis de aprendizagem com a utilização de verbos. Desse modo, o nível mais básico, que seria o conhecimento, os autores relacionaram ao verbo lembrar, onde o aluno reconhece e reproduz ideias e conteúdos. O nível de compreensão está relacionado ao verbo compreender. Aqui o aluno resgata o conhecimento aprendido e estabelece uma ligação com os novos conhecimentos. Em seguida, o nível de aplicação está relacionado ao verbo aplicar. O aluno aqui executa um procedimento, aplica um conhecimento entendido em uma nova situação. O nível de análise está relacionado ao verbo analisar. O aluno fragmenta a informação para verificar o que é e o que não é relevante. Segmenta em partes o mais e o menos importante. O nível de síntese, uma pequena modificação. Os autores relacionaram ao verbo avaliar. Aqui os alunos estabelecem padrões e critérios de julgamento, sejam eles qualitativos ou quantitativos. E por último, o nível de avaliação está relacionado ao verbo criar. O aluno desenvolve novas ideias, novos produtos, novos métodos, novas formas de aprender. Focando no domínio cognitivo, é importante ressaltar que, apesar de ser representada como uma hierarquia, nunca foi explicitamente destinada a tratar níveis inferiores como menores que ou níveis superiores como melhores que. Em vez disso, os níveis mais baixos são fundamentais e aumentam progressivamente para níveis mais altos. Caiu tudo aqui, professor. A taxonomia de Bloom é uma teoria bem relevante para a educação. Por isso, vale a pena tê-la como subsídio para refletir sobre o planejamento de nossas aulas ou atividades que fazemos em sala e os níveis cognitivos que estamos desenvolvendo com nossos alunos. Bom, então esse aqui é um videozinho explicando um pouquinho qual que é o que é essa taxonomia de Bloom, né? Eu mandei o link aqui para vocês, depois quem quiser assistir com mais calma, né? Mas o que é especificamente a taxonomia? Professora Michele, pode ler para a gente, fazendo um favor? Sim.
A taxonomia revisada realiza 2 atualizações pertinentes. 1. A alteração das categorias como substantivos para verbos, processos cognitivos. 2. Divisão do domínio cognitivo em 2 dimensões. Embaixo ali de azul também? Isso, aham. Domínio cognitivo, dimensão de conhecimento, dimensão processo cognitivo. Então, aqui, né, a taxonomia do Bloom, né, eles propõem essa divisão, né, das categorias. E essas categorias, elas são explicitadas por verbos. Né? Quais são os verbos aqui que o Bloom, né, e a versão revisada nos apresenta? Começa com o mais básico, que é o lembrar. Lembrar. O que é o conceito do lembrar na categoria de Bloom, na taxonomia de Bloom? É relembrar fatos e conceitos. Depois nós temos o nível compreender. Quando o aluno consegue explicar ideias ou conceitos. Então, pegando um exemplo aí do Estado laico, por exemplo. Primeiro nível é lembrar. Vamos lembrar o que é o Estado laico? Você lembra? Já ouviu falar? Compreender. O que é o Estado laico? Explica pra gente. É isso. Aplicar. Usar o conceito que ele lembrou e compreendeu em uma situação. O que é um Estado laico? O Estado laico ele está aplicado no artigo 5º da Constituição Brasileira. Beleza? Analisar. Fazer uma conexão entre ideias. Nós temos o Estado laico, mas a escola reza todo dia antes de começar a aula. Está analisando uma situação. Avaliar. Por que tem o ensino religioso no Estado laico? O ensino religioso, nos moldes que está colocado hoje no Estado do Paraná, não fere o Estado laico por causa disso. Então, você está avaliando. E criar. Aí o criar é propor uma utilização nova ou original para o conceito. Então, entenderam que a taxonomia ela vai apresentando níveis cognitivos ao qual nós começamos. Às vezes, tem turma que a gente fica o ano inteiro aqui só. Não consegue subir. Então, se você conhece, e já utilizaram, quem vocês disseram que conhecem? Quem já utilizou a taxonomia de Bloom para preparar uma aula, para pensar uma aula, por exemplo? Alguém já utilizou? Professor Lennon, não. Assim, acredito que a gente não tem usado conscientemente. Oi, professor Giovanni, pode falar. Não, é isso que eu ia falar, exatamente isso. A gente, sem saber, acaba utilizando, né? Não diretamente a taxonomia. Diretamente, só que agora, né, a gente conhece, né? A gente sabe que existe e é uma forma para nós pensarmos sobre isso, né? Exato, a professora Alexandra está colocando, né? Que são metodologias que já usamos e ele unificou, né? Ele escreveu. E é isso mesmo, né? Há muito tempo que não se cria nada novo na educação, né, professora? O conhecimento, então, esse conhecimento ele vai sendo estudado. E é uma forma visual da gente compreender. Eu acho que o papel, né, desse processo é isso aqui. Né? É a gente visualizar e conseguir pensar um pouco, de uma forma um pouco mais ordenada. Eu lembro que eu tive uma diretora que ela falava, gente, vamos voltar às leituras. Vamos voltar às metodologias. Vamos estudar as metodologias.
Vamos dar embasamento à nossa aula. Eu lembro sempre da Maria Eunice, tadinha, falecida, falando isso para a gente. Todo o planejamento, ela ficava: professores, conheçam os mestres, estudem as metodologias, né? Vamos pensar. E tem assim, é bom a gente conhecer, porque às vezes, realmente, a gente tem uma aula, né? A gente tem uma prática, mas nós não aplicamos. Por quê? Porque a gente não conhece, a gente está aplicando, a gente está pensando, né? Mas quando alguém te pergunta qual que é o teu embasamento teórico, metodológico, a gente dá aquela travadona, assim, né? Qual escola educacional que você aplica, né? Qual a tua metodologia? Então é bom a gente conhecer os nomes, conhecer os autores, as referências, né? Então, então vocês falaram, né? A gente utiliza a taxonomia e não refletimos muito aí sobre o que nós pensamos sobre ela. Então, agora, nós vamos fazer, para esse propósito, nós vamos dividir aqui os grupos, tá? E nós temos aqui 2 aulas. Uma aula do 6º ano, tá? A aula 1, a aula do 6º ano. Para o grupo 1 e para o grupo 3. Que é a aula de símbolos sagrados. Para o grupo 2 e para o grupo 4, a aula do 7º ano. Grupo 2 e 4, a aula do 7º ano. O que vocês vão fazer? Vocês vão, lendo essas aulas, observando essas aulas, vocês vão analisar os objetivos, a forma, né? E vão pensar o seguinte: lá na taxonomia, né? Pensando aqui os níveis de conhecimento, os níveis da taxonomia. Essas 2 aulas, elas estão atingindo quais níveis? Então, por exemplo, vamos pensar que nós conseguimos que a aula está no lembrar e compreender. Que análise eu poderia fazer nessa aula, que melhoria eu poderia fazer nessa aula para ela atingir um nível mais alto na taxonomia? Entenderam? Vocês vão analisar a aula. Essa aula, o grupo acredita que essa aula está no nível do compreender. Para ela chegar no aplicar ou no analisar, o que eu precisaria melhorar nessa aula e na atividade proposta para ela? Onde vocês vão colocar esse resultado? Vocês podem anotar, podem escrever, e depois nós vamos socializar esse resultado. Certo? Perguntas? Dúvidas? Então, eu vou dividir os grupos. Nós vamos ter 20 minutos para fazer essa atividade. Só um pouquinho, deixa eu pegar aqui. Então, agora vocês não vão criar quizzes, tá? Vocês só vão analisar a aula e propor uma melhoria para que ela atinja um nível mais alto da taxonomia. De grupos aqui fica mais fácil.
Eu vou a sala em em subtemas, tá? Então, só um pouquinho que eu já vou dividir a sala, daí vocês já vão ser convidados para ir. Só um pouquinho que isso aqui não tem como deixar pronto antes, porque tem que esperar ter os participantes na sala. Só um pouquinho daí, tá? Grupo 2. Grupo 4. Michele. Nilce. Samuel. Isso. Gente, então eu vou abrir os grupos, tá bom? Daí vocês vão receber o convite, certo? Tranquilo, professora Denise, compreendemos. Pode ficar tranquila, tá bom? Então, agora, se chegou o convite para vocês nas salas, podem ir entrando nas salas, tá bom? Professora Cesarina, professora Nilce, professor Samuel, podem clicar no convite que chegou para vocês, tá? Tá, tô entrando lá. Para vocês irem lá para as salas. Oi, professora Ana.
Tá entrando no slide, ué? Não, professora, você vai entrar no convite que chegou, professora Cesarina. Chegou um convite para você aí no chat, para o grupo? Não. Aqui tá entrando no Olha aí o slide. que chegou. Olha o que apareceu para você aí em cima. Aulas. Não, não chegou um convite para você entrar na sala, professora? Não. Por enquanto, não ainda. Tá Não, já entrando chegou todo mundo, já foi, professora. slide, só slide aqui. Não, olha na parte de cima do teu Meet. Então, é slide e o RCO. Compartilha a tua tela comigo, professora. Meu Deus. Compartilhar, tá, vou lá. Compartilha a tela inteira, daí eu já vejo o que está aparecendo ali. É nos 3 pontinhos, né? Não, na setinha para cima. Ah, é na setinha. Tela inteira. Uhum. Não tá indo. Clica aí. Aqui. Apareceu uma telinha aí com as tuas imagens do teu computador? Ele não quer compartilhar aqui. Clica em cima da tela, da telinha que apareceu aí primeiro. Ah, tá. Verdade. Eu me esqueci desse detalhe. Aí, vai lá na janela do Meet. Tá vendo onde está escrito participar? Meu Deus. Aonde que tá esse participando? Você recebeu um convite para o grupo Ah, 1. tá. Participar. Isso, aí.
Bom, então agora estamos voltando, né? Gente, eu achei muito mais prático esse sistema de subdivisão, porque não precisa ficar mandando link, entrando, ele volta automático. Eu achei bem prático esse sistema do Meet. Então, nós vimos, então, né, as nossas 2 aulas. Tá? Alguém já chegou nessas aulas? Eu já passei até. Já passou do 6º ano? É 7º, meu grupo. Do 7º. Eu não tenho 7º. Quem que... Então, deixa eu pegar aqui, cadê as aulas? Vou voltar aqui. Só para a gente refletir um pouquinho, então. Né? A aula do 6º ano, ela é uma aula bem gostosa de trabalhar, né? Quando chegarem nela, e é a aula das mandalas. Né? E trabalha a simbologia sagrada numa perspectiva, né, um pouco diferente. Porque quando nós pensamos em mandala, né, quem é o pessoal que analisou o 6º ano? Né? Quando você pensa em mandala, qual matriz religiosa você lembra? Indígena. Indígena. Né? Quem mais? Que pensa oriental. Oriental, indígena, oriental. A gente nunca lembra, né, que o cristianismo e o islamismo também utilizam-se de mandalas. Né? Se você pegar em muitas mesquitas, você tem a representação de mandalas em arabescos. Se você pegar as catedrais europeias, você tem as mandalas em rosácea. Né? Claro que, fazendo uma observação aqui, tomando um cuidado, que usar a palavra mandala para outros elementos é uma aproximação. Né? Claro que nós temos o termo mandala, que ele vem da tradição oriental, hindu e budista, mas ele pode ser replicado o termo. Da mesma maneira que, por exemplo, a imprensa enlouqueceu com esse termo, eu já cansei de ouvir, né? O terço árabe ou o terço budista. É uma terminologia cristã sendo apropriada para exemplificar um elemento de outra cultura. Fazer essa observação com os alunos. Mas aqui nós temos, então, elementos, né? Mandala oriental. Não está compartilhando ainda, Jesus. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês. Então, mandala oriental, mandala cristã, mandala indígena e as mandalas naturais, né? Que são elementos muito bacanas de trabalhar com as crianças também, de perceber que essa simbologia religiosa, ela surge na natureza. Quando eu tenho aqui uma suculenta, né, com um padrão, né, é bacana também a questão da matemática, né, da geometria, da simetria e da assimetria que se complementam. Então, essa aula eu acho uma aula muito bacana. Né? E aí a aula segue com os exemplos aqui da mandala sagrada do sânscrito, as mandalas indígenas, né? Aqui, vamos ver o pessoal da cidade aí, como que é o nome desse objeto? Cesto. Aqui a gente fala cesto. Balaio. Balaio. Eu ia falar balaio, mas o pessoal fala balaio. A minha avó fala cesto.
O balaio, né? Não tem um bom sítio que não tem um bom balaio. Carreguei muito milho nesse negócio, pelo amor de Deus. Mas aqui o padrão geométrico repetitivo, né? Que se complementa. Esse aqui é muito popular, né? O filtro dos sonhos, né? E aqui as mandalas cristãs, né? As rosáceas, que também são estilos de padrão geométrico circular, né? E a mandala tibetana, né? A mandala budista, né? No budismo zen, e dá um ódio profundo saber que isso aqui é feito de sal. E quando eles terminam, eles demoram 2 anos fazendo, e quando eles terminam, o que eles fazem? Desmancha tudo. Desmancha, pega uma vassoura e para lembrar a impermanência do ser. Você faz um trabalho maravilhoso, mas você não pode manter. Por quê? Porque o ser, ele muda, né? Tudo passa, né? Então... Não pode nem tirar uma fotinha? Eles não guardam, né? Né? Tiram a foto, mas eles não guardam. Por quê? Porque o desapego, né? Aquela noção do desapegar-se, da uma mudança, que tudo é mutável. E aí é uma atividadezinha para produzir uma mandala. Tá? Eles vão fazendo, professora, eles têm tipo uns funilzinhos bem pequenininhos, eles vão colocando ali, né, com sal colorido, né? Isso aqui, gente, claro que, dada todas as proporções do mundo, pelo amor de Deus, não vamos fazer, né? Mas me lembra muito quem é da Igreja Católica já deve ter feito isso em algum momento da vida, quando era criança. A decoração dos tapetes da procissão de Corpus Christi com pó de serra, café, areia, né? Que fazia os desenhos ao longo da rua. E hoje, da minha cidade, a igreja não usa mais o pó de serra, até porque nem tem mais serraria aqui, mas por uma questão ambiental também. Depois aquele pó de serra ia parar em bueiro, entupia. Então, hoje, eles usam o... Ah, não, sim, professora, desculpa. Eu vi aqui só o começo ali, como eles fazem, eu não vi o contexto. Desculpa. Eu não vi falando do vídeo, eu só vi como fazem. Desculpa, professora Denise. Realmente, foi um problema de comunicação aqui. É muito bacana, né? Gente, o grupo 1 que analisou essa aula, pela taxonomia de Bloom, essa aula, ela está em qual dos níveis da taxonomia? Lembrar e conhecer. Lembrar e conhecer. A gente achou que está mais nesse, assim. A tentativa da mandala lá no final seria, de repente, do criar, mas a gente achou que está um pouco pobre, assim, sabe? Que ele poderia criar, amplificar essa questão da criação das mandalas, colocando, por exemplo, trazendo sementes para eles fazerem uma mandala no jardim da escola, no espaço aberto da escola, sair da sala de aula, ou mesmo Sim. com o próprio giz colorido, você pode criar uma mandala no chão. Sim. Sabe? Enfim, a mandala é um conteúdo tão rico, a gente pode fazer, inclusive, de barbante também, de fios, né? Você pode utilizar, uma vez eu fiz isso, você utiliza quando acaba aqui a fita crepe, e aí você utiliza barbante, fios e vai fazendo, aí você também trabalha essa questão manual da criança mesmo, que é tão importante que a gente esquece, né? Enfim, então a gente acha que esse último exercício aí podia ser mais criativo mesmo, mais, né? Criativo, faltou criatividade aqui. Então não sai daqui ainda, então. Eu acho que está mais no 1 e no 2 ali, lembrar e conhecer. No 1 e no 2. Nem no aplicar não chegaria. A gente achou que não. E o outro grupo?
Oi, professor. O grupo 1 e o grupo 3, que analisou essa aula também. O que vocês analisaram da aula? Para vocês, essa aula ela está... Penso eu, então, que ele está na parte de compreender, provavelmente por parte do professor, né? A gente estava conversando aqui e a questão do lembrar ali também não se aplica na realidade, né? Porque, às vezes você chega na sala de aula, até se for falar de uma figura geométrica, eles não entendem ainda, né? Direito. Uhum. Então, o lembrar não se aplica, o compreender talvez ficaria a cargo do professor, né? O aplicar, eu fiquei na dúvida, porque o grupo, a Ivonete fez uma pesquisa aqui de uma mandala no Educa Mais Brasil, e aí tem a mandala na psicologia. Posso fazer uma leitura aqui? Rápida? Pode, professor, por favor. Tá, a mandala na psicologia. Pintar mandalas, por exemplo, é uma atividade usada como terapia, pois proporciona a canalização da atenção e a ativação da criatividade. Atividades assim são realizadas com portadores de déficit de atenção, depressão, ansiedade, entre outros. Esse tipo de pintura é usado para ativar a concentração. Por conta disso, a técnica pode ajudar no combate ou redução do estresse e da ansiedade. Além disso, a pintura de mandalas melhora a qualidade de vida dessas pessoas. Elas também auxiliam espiritualmente, na busca pela luz e pela paz interior. A pintura ajuda ainda idosos e qualquer um que procura um novo hobby, despertando habilidades e aperfeiçoando as suas técnicas. E aí surgiu uma dúvida para ver se eu poderia, de repente, colocar como aplicar isso, ou um processo criativo, talvez, para uma avaliação. Eu acho que estaria nesse meio do caminho, né, professor? Nesse meio, né? Nesse meio. Então... mas aí eu concordo, né, com o que a professora Ivonete, a professora Daiane estão colocando também, e está um pouco raso ainda, né? Isso, perfeito, professor. Eu acho que talvez, aí tem a liberdade, sim, dar uma melhorada nessa escrita do conteúdo, né? Isso. Professora Michele, pode falar? Perfeito. Então, eu acho que ali aquela atividade proposta no material, ela é um primeiro passo, sim, porque tem alguns alunos que têm uma certa dificuldade, né? Não é assim, não vai sair de primeira uma criatividade, então a gente tem que ir estimulando. Eu acho que é um primeiro passo. Então, a professora, eu achei muito legal quando a professora falou, né? Criar mandalas no jardim da escola, Nossa, lindo, mas assim, talvez a gente comece com o desenho já meio com um modelo, depois peça para eles fazerem um desenho criado de início já por eles, né? Aí para depois ir para um lugar aberto e conseguirem fazer algo mais elaborado, mais criativo, né? Até para ir aos poucos desenvolvendo essa criatividade, né? Porque às vezes a gente pede para eles fazerem alguma coisa eles já meio que travam também. A gente trava, eles também travam. Sim. E isso é bacana a gente ir percebendo, professores, né? Como, não sei se quem não conhecia ainda, né, essa proposta da taxonomia de Bloom, que é uma das inúmeras teorias de aprendizado, né? Mas essa nos ajuda a fazer até essa análise, porque às vezes, assim, quando a gente analisa um material didático, né? Por exemplo, quando analisar uma aula, né? Analisar essa aula do LRCO, e nós pensamos, nós temos a sensação de que ela pode ser melhor quando a gente conhece essas teorias, a gente consegue... Por exemplo, a gente percebeu essa aula que nós estávamos lendo lá e a gente teve a sensação, nossa, mas poderia ter mais. Essa aula poderia ter mais coisas. Mas como que eu vou... Então, de acordo com a taxonomia de Bloom, essa aula ainda está atingindo
está atingindo apenas os 2 níveis iniciais. Então, ela ainda pode melhorar, por quê? Porque ela pode atingir os outros níveis. Então, olha como que é bacana, se a gente conhecendo a teoria, né, a gente consegue exemplificar melhor aquela impressão que nós já temos pelo nosso traquejo de sala de aula, pela nossa experiência, né? Então, eu achei bacana essa questão da taxonomia até para isso, né? Para a gente poder não só pensar a nossa aula, como nós podemos pensar, né, como essa aula pode ser melhorada, né? Gente, e falando então de aula, né, o 7º ano, né, já para a gente concluir que nosso tempo está chegando aqui, né? O 7º ano é uma aula mais complexa, né, que é a aula do Estado laico. Eu achei um pouco, assim, um conteúdo bem denso, né? E vocês viram que as 2 aulas, ela apresenta uma estratégia de interação com o aluno, que é ele escrever sim ou não num papel, né? Que é uma espécie de enquete ali para engajar a turma. Ela começa aqui com um debate sobre o que é o Estado laico, né? Apresenta, então, o artigo 5º da Constituição, né? Que é muito forte isso aqui, né? Ontem, faz tempo que eu tinha visto esse vídeo, depois eu vou ver se eu acho ele no YouTube. Eu vi no Facebook ontem, um vídeo do Parafernália. Olha só, não sei se alguém já assistiu eles. É um canal de humor, né? E eles fizeram uma sketch muito provocativa sobre questão de liberdade religiosa. Um deputado está chegando no Congresso, né? E aí ele tem todo o perfil de um deputado da bancada evangélica, e no Congresso está tendo uma gira. E aí o deputado se escandaliza, fala: o que está acontecendo? O que é isso? Aí o outro deputado fala: não, calma, Excelência, a gente só está terminando a nossa gira, são só 4 horas, e aí depois a gente começa os nossos trabalhos. Ele fala: não, mas isso é um absurdo, né? Onde já se viu? Porque quando eu era presidente dessa comissão, a gente começava só com uma leitura de um texto da Bíblia. Aí o deputado falou: não, só que agora, na última eleição, graças ao meu bom pai Ogum, a bancada da Umbanda cresceu 75%, nós somos a maioria no Congresso, e nós vamos começar os trabalhos da casa com uma gira. E o deputado evangélico ficou horrorizado. Colocando essa situação numa situação real, né? Realmente escandalizaria a sociedade. Eu fico pensando, já abro a palavra, professora Luísa, só para eu concluir o raciocínio. Eu fico pensando, por exemplo, se um professor muçulmano começar uma aula cantando uma surata do Alcorão. O professor começar a aula cantando Allahu Akbar. Ele vai estar na capa de todos os jornais, podem ter certeza disso. Se um professor da Seixonoye der um passe nos alunos, fizer uma imposição de mãos nos alunos antes de começar a aula, um professor fizer um reiki antes de começar uma aula, ele vai estar na capa de todos os jornais. O professor começa com oração, ninguém fala nada, por quê? Normalizou-se, né? E viola o artigo 5º. Professora Luísa, pode falar? Tinha levantado a mão? Desculpa, professora Luísa? Acho que ele caiu. Gente, então, aí ela vai falar um pouquinho. Professora Luísa, pode falar? O senhor tinha levantado a mão?
Oi, sim. Não, a respeito dessa aula aí que a gente estava falando, eu achei assim, uma aula bem, para o 7º ano, bem complexa, bem difícil, porque um 7º ano hoje, falar sobre Estado laico, né? Eu, assim, quem elaborou essa aula, acho que faz tempo que não está dando aula, viu? Faz tempo que não entra na sala, porque eu não achei complexa. Só pela primeira lá, pergunta lá sobre Estado laico, o que eles acham, eu achei, nós fizemos uma conversa, mas eu achei que é complexo para eles. Tem que ser algo mais simples. Então, na análise de vocês, essa aula teria que ser readequada à linguagem do público-alvo. Não, aí o pessoal pode falar. Nós, na verdade, eu não cheguei a essa conclusão na hora lá, mas depois que eu comecei a ver o resto aí, eu analisei assim. Mas nós falamos sobre outro assunto. Eu não lembro, acho que quem é a Sônia, quem que estava, que pode falar aí, que nós deixamos para analisar. Uhum. Eu não lembro quem foi que falou, gente. Michele, você pode falar? Sim. Então, assim, a gente começou, o professor Luiz já trouxe a questão ali da primeira definição que aparece lá sobre Estado laico, né? Diz ali, é um Estado político. O que é o Estado laico? É um Estado político e civil onde não há uma religião oficial e não deve haver interferência da religião nas decisões políticas. Então, a gente começou já essa questão de conversar, né, sobre essa ideia de não interferência da religião nas decisões políticas, porque a gente vê que, na realidade, acontece muito, né? E aí o professor acabou de dar um exemplo aí, né, em que essa situação acontece no dia a dia da política. E daí eu falei com eles que seria interessante fazer um debate com os alunos, né? Mas eu acho também que o debate ele tem que ter toda uma estrutura, né, para ser bem encaminhado, porque senão pode, né, gerar conflitos ali dentro da sala. É bem eu mesma evito usar o debate, não sou uma professora que gosto muito de usar o debate, porque exatamente para evitar mais conflito, ao invés de né, promover um consenso, alguma coisa mais, né? Então, mas se a gente conseguir estruturar algumas perguntas que estimulem eles a pensarem, né, sobre essa relação mesmo entre a religião e a política, a gente pode fazer eles refletirem melhor, né, sobre esse conceito aí. Uhum. Porque eu vejo assim, faz tempo que eu não dou aula de ensino religioso no 7º ano, mas pensando, gente, essa aula em específico, né, pensando assim, é uma aula necessária, mais que nunca, né? Nós estamos aí num momento que debater a laicidade, defender, aí como professor, gente, eu não consigo, me perdoem, né? Mas eu não consigo conceber um professor que não defenda a laicidade do Estado como princípio fundamental. Porque até eu falo, né, tanto com os professores quanto com os alunos. Tem muita gente que fala assim, mas você não é católico? Eu sou católico. Eu sou agente de pastoral. Sexta-feira Santa eu estava conduzindo um teatro da Paixão de Cristo. Mas, exatamente por ser um professor católico, eu defendo a laicidade do Estado. Porque enquanto a não laicidade beneficia a mim, porque hoje é muito fácil eu não defender a laicidade do Estado sendo católico. Porque não vai me afetar. Enquanto puder rezar o Pai Nosso, enquanto puder falar da Páscoa na escola, enquanto puder rezar na escola, né? Enquanto eu puder ir com a minha camiseta religiosa da aula, não está me afetando? Beleza. Mas e quando
chegar em mim. Por exemplo, né, surgiu um debate muito sério se deve ter ou não o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Tem deputados da base evangélica no Rio de Janeiro que sonham em demolir o Cristo Redentor. Caramba. E aí? Né? Tem projeto sério, é assim, que acham uma afronta à Bíblia. Né? Então, mas e quando se muda, né? Eu tenho que entender que a liberdade religiosa ela é um valor fundamental para todos. Pode falar, professora Alexandra? Não, eu só fiquei, assim, meio que levantei a mão no impulso. Ah, não, tranquilo. Mas, assim, se for parar para pensar, só pensam em destruir, criar, ninguém quer. Então, por que não criam um monumento evangélico? Né? Não, exato, né? Criar, mas aí só que o problema também, professora... Porque a religião também é um turismo. E o Sim, evangélico né? também tem dinheiro, também trabalha, também quer viajar, também quer passear. Mas o que eu coloco... E aí o que eu coloco... Criar ninguém quer, só querem destruir, destruir, destruir. E aí eu vejo que o Estado não deve entrar nessa seara, sabe? Para mim, eu entendo assim. E aí, se a gente for pensar, né, falando assim, até um exemplo do Cristo Redentor mesmo, tinha uma disputa lá na época que a arquidiocese queria o morro para fazer o Cristo, e a igreja adventista, se eu não me engano, queria, posso estar errado quanto à igreja, mas uma igreja, acredito que é adventista, queria o morro para fazer um monumento à Bíblia. E a alegação do Vargas é que a arquidiocese pediu primeiro. Claro que tem toda uma questão política por trás ali, né? Mas o Vargas, a versão oficial é que como ele não beneficiou ninguém, ele não beneficiou nenhuma denominação religiosa. Mas como a arquidiocese pediu primeiro, então ela levou, né, o monumento. Mas eu vejo assim, é uma discussão que tem que ser feita, tem que ser debatido, tem que ser falado com os alunos que dentro do espaço público a religião dele não é melhor que a do coleguinha. O como falar, que aí é um debate que eu acho bacana a gente fazer essa análise sobre essa aula, né? Então, observar, propor, pensar, certo? Gente, nós estamos chegando ao nosso finalmente aqui, tá? Eu acho que foi uma discussão proveitosa hoje, né? Conseguimos chegar aqui no debate, né? Conhecer um pouquinho aí a taxonomia de Bloom, relembrar para quem já conhecia, e agora nós vamos... eu vou deixar aqui para vocês o... Pode, professor Ivonete, sem dúvida. Gente, a implementação, o modelo do Google Apresentações, ele é um modelo. Se você quiser fazer no Canva, se você quiser fazer em PDF, se você quiser fazer em Word, pode fazer, tá? Então, só precisa ter aqueles elementos obrigatórios lá, mas a forma vocês podem apresentar da maneira que fique mais fácil para vocês, tá bom? Gente, uma última coisinha, então, antes da gente concluir, são 9h40, é muito importante que vocês façam a avaliação do encontro, tá? É muito importante. E é importante também, gente, que vocês conheçam a verdade para a verdade libertar vocês. Vamos colocar o que vocês estão sentindo. Então, coloca aqui, ó. Aqui no final, deixa a sua sugestão. Sejam o mais sincero que vocês puderem. Coloque aqui o que vocês esperavam, o que vocês esperam, o que vocês receberam, o que vocês gostariam de ter recebido no curso. Tudo bem? Gente, um abraço.
Boa semana para vocês. E aí, semana que vem, então, quem já implementou, se quiser apresentar, já traga pronto. Beleza? Ok. Tranquilo? Até mais, Ok. gente. Tchau. Até. Valeu. Tchau, gente. Boa semana. Boa semana. Tudo bom.